Então, acho que para começar mesmo, assim, eu tenho uma pergunta que foi a mesma pergunta que o Senhor colocou no meu coração há umas 2 semanas atrás, que é a seguinte: você está esperando no Senhor ou você está desanimando? Durante a semana, o Senhor foi ministrando ao meu... Obrigada. Durante a semana, o Senhor foi ministrando ao meu coração e essa frase já tinha vindo para mim há um tempo. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer trazer com isso, né? E aí, na sexta-feira, ontem, eu estava no trabalho, estava um pouquinho mais tranquilo de serviço. E aí eu comecei a pensar nisso. O Senhor me trouxe realmente à memória tudo isso. E eu falei, Deus, eu não sei o que é, mas amém, né? Eis-me aqui para fazer aquilo que é a tua vontade. E aí, hoje à tarde, o William mandou mensagem. Aí eu falei, Senhor, será, meu Deus? Será que é hoje? Mas, enfim, aqui estamos, né? E Lamentações 3:21, você não precisa abrir, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ou aquilo que me traz esperança. E nesse contexto desse versículo, fala de um tempo de sofrimento e de dor que Jeremias estava passando, e que ainda assim, nesse momento, ele decidiu e ele escolheu trazer à memória aquilo que trazia esperança para ele, que a misericórdia do Senhor se renovava todos os dias e continua se renovando. Naquele tempo onde ele estava, mas hoje também a graça e a misericórdia do Senhor se renovam todos os dias sobre nós. E a bondade do Senhor também, né? E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite. A gente sempre ouve, jovens, vocês são a força da igreja. Jovem, vocês precisam de ânimo. Aí vem o William, não, vocês são fortes, vocês são não sei o quê. Aí a Luana também vem e fala um monte de coisa e a gente faz o quê? Amém, obrigado, Senhor, tamo junto. Mas não leva isso adiante, sabe? E isso ficou no meu coração assim, e eu falei, Deus, tantas pessoas vêm, ministram e declaram sobre nós tudo isso, e a gente recebe ali na hora, mas e depois? Sabe, depois acaba, depois vai assim, e a gente nem percebe. E, pensando nessas coisas assim, a gente só vive isso de verdade quando a gente está no Senhor, sabe? Quando a gente realmente entrega isso ao Senhor de todo o coração, com toda a força, com toda a vontade. Então a gente vive essa força que declara sobre o jovem, que nós somos a força da igreja. E daí eu pergunto de novo, você está esperando no Senhor ou você está só desanimado? Ou você está só desanimando? Desanimando porque o seu trabalho não está fácil e aí você faz de qualquer jeito? Você está desanimado porque o teu salário não rendeu até final do mês, mas você gastou o dobro do que você tem? E aí eu fico me perguntando, às vezes, essa semana, que nem eu falei, no meu trabalho foi um pouco mais corrido, e acaba que a gente vai fazendo uma coisa, faz outra, e algumas ficam pela metade, e a gente começa aqui a desanimar, e eu estava muito assim essa semana, eu falei, Deus, eu não aguento mais, vou pedir a conta. Daí o Senhor, assim, calma, não é assim que funciona, sabe? O desanimar acontece, mas que isso não seja, como que eu posso colocar, a verdade sobre nós, sabe? Porque a Bíblia fala que nós somos fortes, nós somos esse pessoal que vai dar o gás, assim, que vai trazer isso, sabe? Então, pensando nisso, assim, o esperar no Senhor vai muito além de, eu estou esperando no Senhor. Tá, mas você está esperando no Senhor como? Parado? Desde que teve o nosso, como que era o nome daquele de tecnologias? Enfim, o seminário de tecnologias. E eu falei assim, Deus, eu preciso me movimentar para fazer alguma coisa e não ficar na mesmice, sabe? E aí eu falei, Deus, eu estou esperando no Senhor, mas eu estou esperando, só esperando, sabe? Eu não estou esperando fazendo alguma coisa. E aí a gente fala, não, você não sei. Não, eu estou esperando no Senhor. Como que você está esperando no Senhor? Sabe, você está esperando no Senhor fazendo o seu melhor no seu trabalho, mesmo que esteja difícil. Você está esperando no Senhor administrando muito bem as tuas finanças, sem precisar passar perrengue no final do mês. E aí, estou desanimado porque meu salário não deu. Tá, mas e aí, você não se organizou para isso? Sabe, então, foi algumas coisas que aconteceram comigo e que eu fiquei, Deus, como que eu posso levar isso, sabe? Porque de uma forma ou outra isso vai desanimando e a gente fica, depois eu faço, ou assim tá bom. E a gente joga a culpa pro Senhor, sabe? Tô desanimado, mas porque Deus não aumentou meu salário. Estou desanimado porque meu trabalho tá um saco, ou porque meu encarregado isso, mas e você tem feito a sua parte diante do Senhor? E foi muito isso que veio ao meu coração, sabe? O esperar em Deus, não de forma assim, Deus, eu vou esperar em você 5 minutos, 10 minutos. Se não fizer, eu vou fazer. E aí o que acontece? A gente realmente fala, Deus, eu quero para agora. Aí o Senhor não faz porque não é o tempo. E aí a gente se mete no meio, se frustra, se desanima tudo de novo. Mas porque a gente não soube esperar o tempo do Senhor, sabe? Então é realmente sobre esperar no Senhor, mas não esperar no Senhor parada, sem fazer nada. Esperar no Senhor vai muito além de vir no culto sábado. Esperar no Senhor vai muito além
de estar no culto domingo, ou de ler um versículo, de falar alguma coisa. Esperar no Senhor é realmente isso, sabe? Você viver no seu trabalho. Deus, eu espero no Senhor o melhor, mas porque eu também estou fazendo. Sabe? Deus não é homem para mentir. Ele fala, o que começou a boa obra vai terminar, sabe? Mas eu também costumo dizer até para as meninas, eu fico, gente, o Senhor é um cavalheiro. Ele não vai chegar no seu coração ou na sua casa e abre agora e não sei o que. Não. Ele vai falar, olha, eu posso entrar, eu posso ceiar com você, eu posso fazer a diferença. E se você disser que sim, se você souber esperar o tempo do Senhor, Ele vai fazer. E se não, você vai desanimar, porque você não soube esperar o tempo do Senhor para a sua vida. E aí tudo foge do controle, sabe? Tudo sai de questão e nada tá bom e nada tá certo. E essa semana meu encarregado estava de férias, porque a mulher dele teve bebê. E aí o setor estava daquele jeito, né? Todo mundo fazia o que queria e eu falei, Deus, eu não quero ser igual a todo mundo, sabe? Eu quero esperar no Senhor, mostrando que eu sou e que eu estou no Senhor. Então, tipo assim, eu podia estar sem fazer nada no meu trabalho, meu encarregado não estava, eu podia fazer nada, né? Mas eu falei, não, Deus, eu vou dar o meu melhor, sabe? Eu vou fazer o melhor que eu posso, da melhor maneira que eu posso, porque não é para homens, sabe? Em Colossenses 3:23 diz, e tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, de verdade, que o nosso fazer seja para o Senhor, que o nosso viver seja para o Senhor. Não fazer só aqui em cima, ou só aqui embaixo, ou na escolinha, ou em qualquer outro lugar, mas viver Cristo todos os dias na nossa vida, sabe? Para que essa espera no Senhor seja leve, seja tranquilo, porque a Bíblia também fala que o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave, né? Então, esse esperar no Senhor que tanto me cobrou essa semana foi, filha, algumas coisas você tem que esperar, mas não porque eu sou ruim ou porque eu não quero entregar, mas porque não é o momento, sabe? Então, tipo, se eu te entregar um salário maior agora, tu vai saber administrar ele da maneira como você administra o que você tem. Então, esse esperar no Senhor que eu fiquei, Deus, porque quando a gente fala assim, eu pelo menos, né? Estou esperando no Senhor. A primeira coisa na minha cabeça, relacionamento. Eu, Iris, tá? E eu falo, Senhor, nada a ver. Quando o Senhor me deu a primeira frase, em vez do desanimando ali, eu falei, nossa, logo eu? Tipo, não tem nada a ver, Senhor, mas amém. E aí, durante a semana, Ele foi ministrando no meu coração. E ontem, escrevendo um esboço sobre isso, Ele falou pra mim, né? Filha, o esperar no Senhor vai muito além das coisas pra agora. Tem coisas que vão realmente ser entregues agora, mas tem outras que não, sabe? E você precisa entender o tempo. Porque a Bíblia também fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir, de chorar, de se alegrar, enfim, de colher, mas também de plantar. Então, que a gente realmente entenda e desfrute desse tempo com o Senhor. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, que a gente possa esperar no Senhor, mas entendendo que esse esperar no Senhor é porque Ele tem o melhor para nós, sabe? A Bíblia também fala que qual filho que pedir pão, o pai vai dar uma pedra. Ele não vai fazer isso, então, mas nesse quesito também entra, Deus não vai te dar a pedra quando você pedir um pão, mas não quer dizer que necessariamente Ele vai te dar o pão na hora que tu quer. Então, que a gente tenha isso em mente, esse esperar no Senhor. Porque Jesus, quando foi crucificado, Ele também pediu, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquilo, Ele não queria viver aquilo que Ele tem, mas Ele soube esperar a vontade de Deus para que tudo se cumprisse, entendeu? Da maneira que deveria ser feita e da maneira que foi feita. Porque o maior preço já foi pago por nós, sabe? Então, que esse preço realmente faça valer a pena em nossas vidas, de maneira tranquila, sem esse peso, sem esse fardo de, nossa, eu não estou vivendo isso porque o Senhor não me deu. Mas você não está vivendo, talvez, porque você não soube esperar o tempo de Deus. Tem coisas que já eram para a gente ter vivido ou tá vivendo, mas por não esperar o tempo de Deus, a gente acabou atropelando aquilo que é a boa, perfeita e a vontade de Deus para nós. Em Salmos 27:14 diz o seguinte: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Então, esse esperar no Senhor sempre pega, né? Pra tudo, eu acho. Porque a gente, que nem acho que o pastor Abel fala, a gente é uma geração do fast food, né? Que quer tudo muito rápido, quer tudo pra hora, quer tudo pra agora. E o esperar, não quero, não dá tempo, tô atrasado. E não se policia quanto a isso, sabe? E aí acaba que nem eu falei, atropela tudo aquilo que o Senhor tem pra nós, ou que o Senhor tem pra derramar. Então, que a gente realmente viva isso no Senhor, sabe? Esse esperar nele.
de forma suave, de forma tranquila, e não esperando no Senhor, que nem eu falei, tipo assim, eu vou esperar aqui, mas se o Senhor não fizer, eu vou fazer. É esperar no Senhor e descansar no Senhor, porque o esperar nele também entra essa questão do descansar nele, sabe? Não descansar, tipo, eu vou dormir e amanhã Deus vai fazer. Não, é descansar. Tipo assim, Deus, eu te entrego esse problema, Deus, eu te entrego isso aqui. Deus, faz a tua vontade, não a minha. Porque da nossa vontade a gente faz e dá tudo errado e atropela tudo e nunca é assim, né? Não é aquilo que o Senhor espera para nós, porque Ele fala que Ele tem melhores coisas para nós. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegaram ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, que a gente confie de todo o nosso coração, assim. Porque em Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia fala para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mas a Bíblia também fala que o nosso coração é corrupto e enganoso. Mas Iris, como que a gente vai confiar no Senhor de todo o coração se o coração é enganoso? A gente só vai viver essa plenitude quando o nosso coração estiver totalmente entregue ao Senhor e esperando nele de verdade, sabe? Então, por mais que seja corrupto, que seja enganoso, se o nosso coração e se os nossos olhos estiverem fitos e fixados no Senhor, as coisas melhores que Ele tem para nós vão se cumprir, sabe? Sem pular etapas, sem se desesperar, porque, que nem eu falei, a gente é a geração que quer tudo na hora e a gente se desespera. Não, que não vai dar tempo, que eu não vou conseguir, que não isso, que não... E quando você vai ver, tipo assim, era muito mais simples de resolver, mas porque você atropelou tudo, você fez aquela bola de neve, que daí pra desfazer dá trabalho. Então, tipo assim, é algo que eu me cobro muito, Iris. Aprende a esperar o tempo do Senhor, sabe? Aprende a esperar o tempo no Senhor e não da sua vontade, não com a força dos seus próprios braços, entende? Porque por mais que a gente consiga ir até um certo ponto, e depois você se frustra e aí você tem que voltar tudo de novo e fazer tudo do começo. Algo que eu aprendi uma vez era: Deus, eu levanto as minhas mãos, então até aqui eu consigo fazer. Depois daqui é com o Senhor. Então, eu levava isso para mim e falava: não, ainda eu consigo fazer muito. Aí eu comecei a diminuir. Não, até aqui eu consigo, Deus. O resto você faz. Então, é aquela coisa, né? Faz a tua parte que o Senhor vai fazer a dele. Dá o primeiro passo que o Senhor vai dar o piso. E isso fica muito no meu coração em algumas situações, assim, pessoais até, que eu fico: Deus, eu quero muito que isso aqui dê certo para agora. Mas lá no fundo, o Espírito Santo clamando no meu ouvido: filha, sabe que se tu fizer agora, tudo que você correu atrás lá, sabe, que você caminhou, que você fez aos poucos, vai tudo pro espaço. Então aguenta só mais um pouquinho. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e ela falou assim: gente, tô com vontade de jogar tudo pro alto, fazer nada mais, entregar tudo, não quero mais nada. E a gente falou: calma, não é assim que funciona. E eu no meu coração também queria jogar tudo pro alto, mas o Senhor: não é assim que funciona, segura mais um pouco, aguenta que vai dar certo. Em Isaías 40, 28, a parte B até o 31 diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que possamos estar tão no Senhor que, por mais que a correria do dia a dia seja grande, que mais que os afazeres sejam: nossa, não vai dar tempo de ir em casa almoçar porque eu tenho que vir para o ensaio, depois eu tenho que voltar, sabe? Mas que as nossas forças realmente sejam renovadas no Senhor todos os dias e que a gente entenda que é um processo e que o esperar no Senhor vale a pena, sabe? Que o esperar no Senhor nos traz frutos e nos gera algo que é de maneira impressionante, assim, indescritível também. Porque de meses atrás eu falei assim: Deus, eu vou começar a cantar. Eu falei: Senhor da glória, me ajuda. E comecei, enfim, fui me preparando. E também há um preparo nisso, sabe? O esperar no Senhor também tem esse preparo. Não é só esperar no Senhor. E às vezes, por mais que coisas saiam do controle e o desânimo bate, porque que nem a palavra fala, né? Ali no versículo 30, diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Não está dizendo vocês estão proibidos de se cansarem. Não, a gente cansa, a gente é humano, a nossa carne cansa.
mas que a gente leve muito mais em conta, sabe? O versículo 31 que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e vão alto como águias, que correm e não ficam cansados, que andam, que correm e não ficam exaustos e que andam e não se cansam. Que o nosso esperar no Senhor possa ser vivido como Ele deseja, sabe? Que o nosso viver seja tão profundo assim, o nosso esperar seja tão no Senhor, que não vai ser difícil viver, sabe? Que não vai ser pesado fazer tudo isso. Às vezes, o esperar no Senhor gera um desânimo, ou gera essa vontade de parar, de desistir, mas a Bíblia fala, né, que grandes são os planos que o Senhor tem para nós. Os pensamentos são de paz e não de mal. Então, que realmente o nosso viver e o nosso esperar no Senhor seja de fato com essa leveza, sabe? Entendendo que por mais que às vezes as circunstâncias ou que as coisas em volta, a família, os amigos, enfim, o seu círculo de pessoas à sua volta, diga que não é para você esperar, porque é careta você esperar ou porque é feio você está ficando para trás. Não é isso que o Senhor tem para nós, sabe? Não é isso que o Senhor espera de nós, que a gente pule etapas só para estar junto com todo mundo, ou que a gente, eu vou fazer agora só para não ficar feio para mim, sabe? Mas não é o tempo de Deus para que você faça tal coisa. Então que a gente tenha também esse discernimento de entender e perceber a vontade de Deus, sabe? O esperar de Deus para nós. Eu não sei como foi a semana de cada um, não sei se está todo mundo bem, se tiveram problemas, que é normal ter, mas que esse esperar no Senhor seja realmente leve, sabe? Porque Ele já levou tudo na cruz. O Senhor já carregou tudo, como a canção diz, Ele nos ama. E o fardo, Ele já levou sobre Ele, sabe? O jugo já foi levado. Então, assim, nada do que façamos ou nada do que tentamos fazer vai chegar ao nível do preço que já foi pago. Mas não nos diminuindo ao ponto de, Deus, eu não tenho nada para te entregar, sabe? Entrega realmente a tua espera ao Senhor, que com certeza Ele vai fazer muito mais daquilo que a gente espera. E que sejamos gratos realmente por tudo que o Senhor tem feito, sabe? Pela cruz que já foi feita, por todo o preço que já foi pago, de maneira muito bonita, porque aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, de maneira alguma a gente poderia fazer, sabe? De maneira alguma nós suportaríamos. E ainda assim o Senhor soube esperar o tempo de ser consumado para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Então o Senhor soube esperar todo o propósito dele, desde quando ele foi para o Getsemane, desde quando ele foi pego, em tudo ele soube esperar a vontade do Pai, para que tudo se cumprisse, e se cumpriu da melhor maneira. Então que a gente também viva isso, sabe? Entendendo esse esperar no Senhor, para que a vontade dele se cumpra da melhor maneira possível. Então eu acho que foi o mais breve de todos, recorde, tá? Achei recorde. Eu não queria me estender muito também, mas era basicamente isso, porque aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração foi de maneira muito simples também, foi de maneira muito rápida, mas que ministrou ao meu coração durante a semana toda, e que isso também ministra o coração de vocês, sabe? Esse esperar no Senhor, que seja realmente leve, que seja, mesmo que difícil, mas que seja no Senhor, sabe? Que vivamos essa força no Senhor, que buscamos esse esperar em Deus. Tem um livro que fala que é Na Sala de Espera com Deus. Não sei quantos já leram, mas é bem legal. Mas trata muito disso, sabe? Uma sala de espera com Deus. Quando você vai para o médico, você fica ali só esperando mesmo. Você fica ali sentado esperando ser chamado. Mas com o Senhor pode ser bem diferente, sabe? Tu pode estar desfrutando dele enquanto tu espera, sabe? Tu pode ter tempo com ele, tu pode ter intimidade com ele nesse tempo de espera. E eu acredito que é nesse tempo de espera onde o Senhor mais nos encontra de maneira bonita e de maneira mais tranquila, porque a gente fica meio que sem rumo quando a gente está esperando alguma coisa. Eu tenho que esperar, não tenho o que fazer. Então, enquanto você espera, se deleite no Senhor, se derrame e busque conhecê-lo cada dia mais. Amém? É isso. Foi bem, bem rapidinho, mas é algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração. Ter esse preparo, sabe? Ter esse descansar no Senhor. E que, mesmo que seja difícil, que nós possamos realmente levar o texto de Isaías 40:31 muito forte e cativo aos nossos corações. Que eu vou repetir mais uma vez: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então que esse texto seja verdade na vida de cada um,
sabe? Vivendo com toda a intensidade aquilo que o Senhor tem para nós, esperando de verdade por aquilo que Ele tem para fazer para nós. Amém? Pode se colocar de pé enquanto o grupo de louvor se organiza. Que você se permita ser ministrado pelo Senhor nessa noite, sabe? Que o esperar no Senhor seja de forma muito tranquila, mas também muito bonita, porque tudo que tinha para ser feito na cruz o Senhor já fez, sabe? Ele já levou o seu pecado, a sua dor, o seu sofrimento. Então, que a gente desfrute, que a gente espere no Senhor, não só esperando, não só parado, sabe? Esperando o tempo passar, mas que a gente desfrute no Senhor, vivendo intensamente aquilo que Ele tem para nós.